Vamos prestando atenção. Então, aqui esse é o assunto que o anjo está tratando com o apóstolo João e continua. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Deserto é lugar de quê, amado? Sofrimento. Basicamente, toda vez que a gente vê na Bíblia a palavra deserto, a gente entende sofrimento, a gente entende provação, a gente entende um lugar de seca, de falta, de carestia, ok? De dificuldade. Então, ele transporta João a um deserto e nesse deserto ele viu uma mulher montada numa besta. É o que a gente está conversando. Mas aqui ele dá detalhes dessa besta. E ele fala que essa besta ela estava com as cores escarlate. Escarlate é a cor, é aquele roxo. Escarlate é aquele roxo quase bordô, quase vermelho. Tá? É aquele roxo mais claro. Não é o roxo em si praticamente, né? Quase vinho. É um roxo quase cor vinho. Então essa besta... ela tinha essa cor escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, porque Satanás, a vida dele, a função dele, o motivo, a motivação de vida dele é blasfemar contra o Todo-Poderoso. Então tudo que ele pode fazer para blasfemar contra ele, ele faz. A gente não tem ideia até onde ele foi. Olha só que ponto que nós estamos. Mas a gente vai estudando e a gente vai descobrindo aos poucos, né? Com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate. E eu volto de novo na cor. Ela estava com essa cor púrpura. O púrpura é aquele vermelho escuro, ou chamado bordô, né? É um vermelho muito forte, é um vermelho muito bonito, por sinal. É o vermelho que eu mais acho bonito. Escarlate, que é essa cor roxo, quase vinho. Adornada de ouro. Então já fala que ela está com muita riqueza, essa mulher, esse poder religioso, né? De pedras preciosas e de pérolas. Quer dizer, a coisa mais refinada, a fortuna, os bens mais preciosos de riqueza, essa mulher tem o poder sobre isso. Tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações. O ouro na Bíblia, ele passa uma ideia também de pureza, de firmeza. O ouro, ele é o metal mais precioso que existe, pelo menos até onde eu conheço. Se existe um metal novo que apareceu por aí, me perdoe, mas até então é o metal mais precioso. O ouro, ele tem alta condutibilidade elétrica. Ele é o melhor condutor de calor, de eletricidade. Não, de calor não, mas de eletricidade. O ouro, ele é um metal modelável. Você pode modelar, mexer. E ele tem várias funções. O ouro, ele é o metal mais precioso que existe. É o metal mais rico, mais custoso que existe. Amém? Então, o ouro, ele dá ideia de pureza. Quanto mais puro é o ouro, mais caro ele é. Então, uma falsa ideia de pureza. Quer dizer, olha a blasfêmia. Essa besta, ela usa o cálice do metal mais puro para como que esfregar no rosto do Criador. Olha aqui o que eu faço. Quer dizer, ela pega tudo que é puro e abomina. Transforma quase que em maldição. O poder religioso hoje, meus irmãos, a gente vai aprendendo sobre isso. Ele tende a pegar tudo que é santo e querer fazer passar por profano, profanar as coisas do Todo-Poderoso, o nome do Todo-Poderoso. Profanar, escandalizar, debochar, escarnecer das coisas do Todo-Poderoso, do nome dele. Amém? Então, olha só. Com abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, o Todo-Poderoso, o Pai, ele se refere sempre a Satanás, a seus espíritos, ao povo que o segue, como coisa imunda, escandalosa, abominável, prostituta, ao excesso, ao máximo do seu escândalo. Quando ele vê o inimigo, ele tem vontade de vomitar, porque dá nojo. Faz girar o estômago dele, se né, que a gente pudesse comparar nesse nível, tá? E na sua fronte achava-se escrito um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vamos prestar atenção, eu não vou lá no texto da Torre de Babel, não, mas eu vou falar por alto. Quando foi construída a Torre de Babel, ela foi construída hoje onde é a Babilônia.
Ela foi construída lá, tá? E o que acontece com a historinha de Babel? Diz que eles, acho que é Nimrod, né? Oh, meus irmãos, agora eu peço perdão porque eu começo a embrulhar com os nomes. Quem sabe aí, depois me dá uma ajuda aí nos comentários do vídeo. Mas tinha um rei em Babilônia. Vamos citar com o nome neutro que fica mais fácil. Tinha o rei de Babilônia. Esse aqui, o que ele faz? Ele começou a construir a cidade de Babilônia ficou forte, ficou bonita. Então ele falou, agora nós vamos construir uma torre. Nós vamos construir uma torre que vai até os céus. E ele se encheu de arrogância. Então o que ele faz? Ele faz com que o povo, né, comece a construir a chamada Torre de Babel. E foram construindo. E ela ficou imponente, ficou alta, né? Aí diz a história que o Todo-Poderoso, o nosso Pai, né, o nosso Criador, o Eu Sou, né? Ele estava observando aquilo, então ele fala, o que eles estão fazendo? Vamos descer lá para ver o que está acontecendo. E assim, resumindo a história, ele desce, a Bíblia conta que ele desce para ver, né, o que estava acontecendo, e ali ele cita, como é que ele fala? Ele fala algo do gênero, né, eu preciso intervenir porque eles já estão nesse nível, o que eles vão fazer no mundo inteiro? Alguma coisa do gênero, e aí diz que vem um vento, sopra um vento, e aquele vento muda a língua dos homens. Então, cada pessoa que estava na obra da Torre de Babel recebeu uma língua diferente. Então, um pediu tijolo, o outro trazia a água. Um pedia a pá, o outro trazia o cimento. Alguém pedia um cavalo cheio de palha, o outro trazia um pedaço de pedra, né? Então, assim, com a confusão das línguas, os povos se espalharam. Então, nós cristãos temos em consciência que as línguas, os idiomas foram criados a partir da Babel, a partir de Babel. E se a gente estuda aí sobre Babilônia e toda essa história, a gente vai ver que eles adoravam deuses pagãos da pior estirpe, deuses terríveis, tá? Então era uma cidade realmente grande prostituta. Só que dali a gente vê que é como se dali partisse tudo de confusão que tem no mundo. O espírito babilônico nasceu naquele período. Não que nasceu naquele período, porque um espírito ele já veio da eternidade passada, mas só para os irmãos entenderem, partiu dali o trabalho de confusão no meio dos homens. Tá? E aí se você vai estudar religião, você vai estudar história de religião, você vai ver ainda hoje que aqueles deuses do passado são adorados até hoje, na sociedade atual. Aí você vai descobrir que os Illuminatis cultuam os deuses babilônicos, tá? Você vai descobrir que os maçons cultuam deuses babilônicos. E pior ainda, vocês vão descobrir lá no Vaticano um monte de símbolo a deuses da época ali de Babilônia. Por exemplo, tem um que é o deus, como é que ele chamava? Eu esqueci. Só que quando vocês vê o Papa com aquele chapeuzinho que ele tem com a boca de um peixe, né? Tem um deus, eu esqueci o nome desse deus, eu sei o nome dele, mas não me fugiu, né, da cabeça. Mas aquilo ali é culto a um deus pagão da época antiga, sabe? Vocês vão ver uma concha, tem um lugar que o Papa celebra a missa, né, ao aberto, e tem uma longa escadaria, aquela escadaria na forma de uma concha. Ela também é homenagem a uma deusa pagã da fertilidade, que eu não lembro o nome também. É bom que aí os irmãos vão pesquisar, né? Vai pesquisar que tem muito material no YouTube aí que fala tudo isso. E tem ali o obelisco, que é o deus do obelisco, é o tal do Baal, e o obelisco é homenagem ao pênis de Baal, porque Baal era de tantas coisas que ele era, mas ele era o deus da fertilidade, tá? Então, aí vai, né? Você vai lá, eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Roma, eu entrei ali, não dentro do Vaticano próprio dito, porque realmente aí era demais para mim, eu não quis entrar, mas eu pude passar na parte exterior do Vaticano e eu vi realmente obelisco para tudo quanto é lado. Onde você vai em Roma tem um obelisco pior. São cheios de escritas em egipciano, tá? Tem obeliscos ali, tudo com escrita egípcia. Eu fiquei atrás do consulado brasileiro de Roma, tem numa praça, tem um obelisco pequenininho, deve ter o quê? Uns 3, 4 metros no máximo de altura, não é tão grande, e ele é todo señalado, né? Ele é todo com escritos hieroglíficos egipcianos, ok? Se é que é egípcio, pode ser até de outra coisa também, não sei. Mas é um negócio horroroso, trem do inferno. Então, meus queridos,
Por que eu tô falando isso? Porque a Babilônia, né, ela semeou na humanidade o chamado espírito de confusão. E o que a Babilônia basicamente faz? Confundir os homens das coisas do Criador. Então, tudo que é verdadeiro, eles fazem virar mentira. Tudo que é bom, eles fazem parecer mal, e o que é mal, eles fazem parecer bom. E a gente está vendo isso aí diante dos nossos olhos. Então, a gente não pega uma religião em si, mas a gente pega a mãe das meretrizes. E a mãe das meretrizes aqui, a gente já estudou várias vezes, Apocalipse capítulo 13 fala da besta religiosa, é o Vaticano. Para não ficar entrando muito na conversa aqui, eu já falo para os irmãos, é o Vaticano. É a única cidade na face da terra que está assentada sobre 7 colinas. É a única religião predominante no mundo inteiro que aceita o ecumenismo. Ela implantou o ecumenismo no mundo. O Vaticano, ele tem a Inquisição, ele tem o sangue dos santos, é a única religião que perseguiu os primeiros santos. Não é agora que a gente está vendo aí os muçulmanos fazendo essa bagunça, não. Isso veio lá de trás pela Igreja Católica, com a Inquisição. Se você estudar a história, dá uma olhada na internet, você vai ver fotos, vídeos, é coisa terrível. Tem um vídeo que chama, não sei o que lá, O Espelho dos Mártires, acho que esse que é o nome. Retrata a Inquisição Católica, arrebentando com povos aí no mundo inteiro, em vários lugares onde tinha o Império Romano, tinha o papado por detrás, arrebentando. E qual que é a cor do Vaticano? Púrpura e vermelho, né? Essas duas cores aí. Ela tá com cálice de ouro na mão, cheio de blasfêmia. Por quê? Porque tudo que é santo ela tem virado profano, encheu as tradições cristãs, né, verdadeiras com mentira, com blasfêmia, colocou santos, colocou os atos dos pagãos. Aí você entra com as consagrações da Igreja Católica, aí você entra a comunhão, você entra com o batismo na criança, você entra com a perseverança, a crisma, e todos esses rituais que a Igreja Católica faz. Cultua o Deus Sol, porque para onde você vai ver sempre o símbolo do Sol dentro da Igreja Católica. Quantas vezes os padres fazem certas cerimônias, eles levantam, né, a hóstia e ela está dentro de um negócio de ouro, que é o símbolo do sol, mas ninguém entende o que é isso. Mas isso são culto a deuses pagãos. Quer dizer, vem lá da Babilônia e infiltrou, se canalizou, enraizou exatamente no catolicismo do Vaticano. É esse aí que tem perseguido os santos esse tempo todo. Tudo vem deles. E aqui vai falando sobre isso, tá? Mas eu não quero entrar hoje a estudar sobre a Igreja Católica, porque a gente tem vídeo no canal sobre isso, você tem no YouTube muita coisa falando, denunciando isso, trazendo estudos profundos sobre o assunto. Mas quero deixar claro que essa aqui é a grande meretriz. É a única religião que quer se misturar com todas. É ela que parte. Você não viu os muçulmanos querendo fazer amizade com os demais religiosos. Pelo contrário, eles matam. Aí a Igreja Católica vai devagarzinho, os papas, né? Eles vão devagarzinho, bate lá na porta lá do líder e ali eles fazem amizade. Aí você vê as comunidades muçulmanas caminhando de mão dada com o catolicismo. Aí você vê hoje padre e pastor celebrando um culto a Deus, digamos assim, né? Você vê os macumbeiros sempre andaram de mãos dadas com a Igreja Católica, né? E, meus irmãos, até os judeus, né? Muitos judeus aí estão se misturando aí em acordos de paz com a Igreja Católica. Mas nenhum deles foram até o Vaticano, deram o primeiro passo. Quem deu o primeiro passo? O Papa. Tá? Ecumenismo. E aqui você vê mãe das meretrizes. Por quê? Porque dentro do muçulmano você vai ver que o Deus que eles adoram é o Deus muçulmano. Você vai ver no hinduísmo o Deus hindu. Cada religião tem o seu Deus. Mas eles não adoram o todo-poderoso Criador, o eterno verdadeiro, o eu sou, né? Então, foi gerando, né? Uma prostituta gerou outras. E o espírito babilônico, separado nesse caso aí da Igreja Católica, digamos assim, por si só já fundou as suas heresias por conta própria.